Josué capítulo 1, dos versos 1 a 9. A nossa versão que nós usamos na nossa igreja é a NBV, Nova Bíblia Viva. Por quê, pastor? É só para ficar parecido com a Casa Viva mesmo, tá? Não tem nada de diferente não. É só para ficar harmônico. Josué capítulo 1, então se você está num aplicativo no seu celular, você pode escolher a versão NBV. A palavra de Deus diz assim: depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés chamado Josué, filho de Num, verso 2: agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo esse povo na travessia do rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que prometi a Moisés, repito a você: todo lugar onde vocês pisarem, eu darei aos descendentes de Israel. Verso 4: seu território se estenderá desde o deserto ao sul, até as montanhas do Líbano ao norte, desde o mar Mediterrâneo a oeste, até o rio Eufrates a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha. Enquanto você viver, eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Verso 8: não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, verso 9: seja forte e corajoso, nada de desânimo, não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você onde estiver. Vamos orar mais uma vez? E agora eu peço que você mesmo ore. Diga: Deus, fala comigo, Senhor. Deus, fala ao meu coração, Senhor. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso. O que você precisa? Diz para Ele. Deus, me surpreende nesse lugar. O nosso Deus é forte e poderoso. Não há nada impossível para Ele. Ele é fiel e verdadeiro. Ele tem tudo o que você precisa. Fala comigo, Senhor. Usa a minha vida, Espírito Santo. Agora silencia as vozes da ansiedade, as vozes da preocupação, as vozes da distração. Nesse lugar, fala profundamente aos nossos corações, Pai. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é um novo tempo para a Igreja Casa Viva. É um tempo de atravessar o Rio Jordão. Nós atravessamos os cultos em condomínios, em hotéis, em casas, em colégio. E agora é tempo de conquistar uma nova geografia. Deus se importa com o lugar que nós estamos. Deus se importa onde nós nos aquietamos, onde nós moramos. Deus faz isso. Eu creio firmemente, irmãos, que igreja é para além de um lugar. Eu creio firmemente que igreja é para além de uma experiência. Igrejas são pessoas. Igreja nunca é eu sou a igreja. Não, a igreja nunca é no singular. Nós somos a igreja. Só é igreja quem está em comunidade, por uma razão muito simples. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, dos versos 15 a 20:
Ele, Cristo, que é antes de todas as coisas, o primogênito de toda a criação, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Você já pensou se relacionar com alguém só com a cabeça? Ela não tem corpo. Você pega a cabeça dela e pode colocar em qualquer lugar. Aí você diz: eu amo ouvir a sua voz, mas ela não tem corpo. Eu amo saber que você me escuta, mas ela não tem corpo. Eu amo saber que você percebe o meu cheiro, mas ele não tem corpo. Porque é a igreja que traduz as batidas do coração de Deus. É Deus abraçando através da igreja. Deus não abraça, igreja abraça, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, eu creio firmemente que igrejas são pessoas, muito mais do que costumes, regras, doutrinas que elas carregam. Eu creio fortemente, irmãos, que igreja, ela só é uma igreja que faz a diferença, especialmente na nossa geração, se ela for viva. E para ela ser viva, ela tem que ser cristocêntrica. Ela tem que nascer na declaração de Pedro acerca de Cristo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E não só fundada em Cristo, mas inaugurada no Espírito Santo, assim como aconteceu em Atos capítulo 2. A nossa igreja aqui, Casa Viva, nasceu no coração de Deus. E por misericórdia germinou no meu coração em 2013. Eu desejei plantar uma igreja dos anos de 2013 a 2017, mas não era tempo. Então eu me aquietei, eu me esqueci disso, irmãos. E eu fiquei 6 anos em silêncio, já não orava mais sobre isso aqui que nós estamos vivendo hoje. Até que em uma experiência muito especial, no interior do Mato Grosso, onde Deus nos levou para pastorear, juntamente com a equipe pastoral lá, Deus me encontra e diz: sabe aquela semente que está no meu coração e que eu fiz germinar no seu coração? Esse é o tempo, essa é a hora, e será uma igreja viva. Nasceu no coração de Deus, germinou no meu coração, mas por graça ela tem se estendido ao coração de dezenas de pessoas. E eu creio que em breve serão centenas de pessoas, milhares de pessoas, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o sonho de Deus. A igreja Casa Viva, ela é uma igreja cristocêntrica, fundamentada em Cristo, que segue o movimento do Espírito Santo nas suas diversas atuações. Eu não creio apenas nos dons do Espírito, eu creio no mover do Espírito, eu creio no fruto do Espírito. Nós temos vivido isso, irmãos, porque a igreja só é igreja quando ela é cheia do Espírito Santo, como ela foi em Atos, inaugurada. Nós somos uma igreja porque foi inspirada lá no texto de João 7, porque do seu interior, do seu íntimo, fluirão rios de águas vivas. Esse rio referia-se ao Espírito Santo que haveria de ser derramado, como diz as Escrituras. Nós somos uma igreja viva, porque entendemos que a sua missão é amar as pessoas do jeito que elas estão, sem portanto nos acomodar com o estado que elas estão. Nós cremos, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sim, é verdade, tem muitos escândalos, é verdade, tem muito mau caráter, é verdade, teve muito exagero. Eu sou hoje pastoreando uma igreja, eu já fiz parte da história de dezenas de pessoas que eu machuquei, que eu feri, que eu tentei controlar, que eu machuquei. E na medida do possível, do que Deus vai revelando, a gente vai reconhecendo, vai pedindo perdão, vai reparando. E Deus sabe o quão eu já cheguei nesse estágio de reconhecimento. Sendo, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela terá força para amar. Nós podemos ver já aqui na nossa comunidade pessoas sendo transformadas, pessoas sendo restauradas, salvas de suas escravidões, sendo assim uma igreja cativante. Muito mais do que uma igreja atraente, uma igreja cativante.
somos essa igreja. Somos uma igreja que se reúne de casa em casa e que também se reúne no templo. E hoje, oficialmente, nessa casa, nesse ambiente, que antes tinha ambientes bem gelados, porque era uma fábrica de sorvetes e picolés. Agora você vai entrar e será incendiado com fogo do Espírito Santo e com calor também, né? Por pouco tempo, tá certo, gente? Por pouco tempo, já teremos um ar refrigerado para este lugar, um lugar para a gente estar, para a gente conviver, para a gente aprender. Nós chegamos aqui, irmãos, por direção de Deus. Chegamos aqui por palavras proféticas que Deus nos entregou. E eu lembro especificamente em 2 momentos. Eu estava na cidade de Cuiabá, estava na cidade de Jataí, no interior de Goiás, onde de vez em quando eu vou para palestrar, e recebi palavras proféticas de que Deus estaria enchendo a casa e que Deus estaria preparando algo. E Deus preparou, Deus fez convergir todas as coisas. Então Deus nos apresentou pessoas que foram tão importantes nesse processo. Muito obrigado, Seição. Cadê você? Levanta a mão ali, ó. Olha ali para ela, gente. Obrigado, Seição, pela aquela foto. Você passando aqui em frente, vendo uma placa, aluga-se, vende-se. Registrou uma foto e mandou para mim, né? E ela, conhecendo a proprietária desse ambiente aqui, também fez uma conexão maravilhosa. Não demorou muito, nós já conhecemos a dona Soraima, proprietária aqui, e ela está no nosso meio. Cadê você, Soraima? Vem cá, Soraima, por favor. Vamos aplaudir, gente. O interessante é que no coração desta querida também havia o desejo de que aqui fosse uma igreja. Então Deus fez convergir todas as coisas, né? Nós fizemos um momento, um culto tão especial, onde a gente recebeu as chaves e fizemos um momento tão especial. Tem uma outra razão muito especial, porque a dona Soraima está aqui. Ela estará indo para uma nova geografia, né? Ela está indo para um outro país e ela já vai amanhã, e ela está nos dando o privilégio de que a gente ore por ela, abençoe a vida dela. Eu acho que ela precisava ver isso aqui antes de partir, não é? Quer falar alguma coisa? Ok. Então, eu acho que esse momento de fato está sendo muito importante para o coração dela, como está sendo para a gente. Vamos abençoar a vida dela? Você pode só estender as mãos assim. Pai, muito obrigado pela vida da dona Soraima, que teve o seu coração, a sua disposição em, de fato, com muita alegria, abrir esse espaço para que aqui seja uma casa viva. Deus, eu quero te pedir que sobre ela haja a bênção do recomeço. Quero te pedir que sobre ela haja uma palavra de virtude, e tudo aquilo que está quebrado, endireite-se. Tudo aquilo que está fora do lugar, volte ao seu lugar de origem. Tudo aquilo que está em desordem, encontre ordem. Pai, eu declaro sobre a tua filha um tempo novo, um tempo de renovação, de paz, de recomeços. E que o Senhor transforme cada lágrima, seja de tristeza ou de alegria, em sementes de fé, sementes de coragem e de grande abundância para a sua vida espiritual, sua vida emocional, para a sua vida pessoal. Pai, o Senhor que esquadrinhe o coração dessa querida, o Senhor possa derramar, eu te peço, Deus, derrame sobre ela uma bênção sem medidas, uma bênção extraordinária, Pai, exatamente naquilo que ela mais anseia, naquilo que ela mais precisa. Em nome de Jesus, que ela tenha um tempo de recomeço em Ti. Muito obrigado, Senhor, que seja um tempo novo de Deus para ela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Josué,
Josué destaca-se como um líder que está assumindo a liderança de uma mudança. Um tempo novo chegou para Israel e Josué é o novo líder. Josué está liderando o povo para chegar num lugar pela qual nunca passaste antes. Um caminho não trilhado, com experiências não vividas, com veredas não conhecidas. No caso deles, ao invés do maná, nesse tempo novo, agora é leite e mel. Nem Israel, agora ao invés de água saindo da rocha, agora eles estavam prestes a desfrutar de ribeiros e riachos. Uma nova fase vem para Israel e Josué está liderando esse novo tempo. Uma terra prometida, uma nova terra, uma nova autoridade, novos inimigos, novas capacidades. Um novo tempo chegou para Israel. Um novo tempo chegou para Josué. Só que para chegar nesse lugar, eles não poderiam apenas conquistar, apenas enviar os espias para perceber que aquele lugar é uma terra boa. Eles teriam que caminhar. Eles precisam de um ato de conquista. E isso exige posicionamento. Eles teriam que compreender que o novo chegou. Irmãos, esse é um dos nossos desafios na vida. Compreender como sair de uma fase para entrar em uma outra fase. Foi assim com Jesus, queridos. Ele foi testado no deserto antes de começar a sua próxima fase ministerial e assim cumprir o seu ministério curando, salvando, restaurando. Quando Jesus também foi à cruz para concluir o seu ministério, ele também foi testado, ele também foi provado lá no jardim do Getsemane. Esse é um desafio para a minha vida. Esse é um desafio, eu creio que para muitos de nós, mudar de fases. Porque quase sempre somos mais vulneráveis em mudanças de fase. Normalmente, em caminhos de transição, nós não percebemos algumas coisas. E essa semana, Deus falou comigo. E essa semana, Deus me encontrou. E essa semana, nos variados pensamentos, sentimentos, correrias, lutas, algumas perguntas me vieram ao coração. A primeira é: quem eu preciso ser agora que eu nunca fui antes? A segunda pergunta que eu me fiz: o que eu preciso fazer agora que eu nunca fiz antes? E a terceira pergunta: quem Deus será para mim nessa nova temporada? Por que essas perguntas foram tão importantes, irmãos? Porque em fases de transições, em fases de mudança, onde nós nos tornamos mais vulneráveis, nós fazemos perguntas. Quem eu preciso ser agora que eu nunca fui antes? No que eu preciso me transformar? Quem é a pessoa que eu devo ser? Porque Deus sempre será mais intencional em transformar o nosso ser. O que eu preciso fazer agora que eu nunca fiz antes? Porque somente um tolo continua fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Quais são as novas inovações desse tempo que você pode estar vivendo? Quais são as novas atitudes, irmãos? Quais os novos esforços que você precisará para esse tempo? Essas perguntas valem para você no pessoal. Essas perguntas valem para nós como Igreja Casa Viva. Quem Deus será para você nesse tempo? Porque eu me relaciono com alguém. E quando eu me relaciono com alguém, é natural que em fases diferentes a gente espere um pouco mais um do outro. E eu posso chegar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor seja a minha satisfação. Que aspecto do caráter de Deus, meu irmão, você precisa recorrer nesse tempo de transição? Deus será para você
o que você precisa que Ele seja, porque Ele é pessoal. Se você precisar de cura, pode contar com Ele. Ele será o Jeová Rafá. Se você precisar de paz, pode contar com Ele. Ele será o Jeová Shalom. Se você precisar de justiça, Ele será o Tsidkenu Yahvé. Se você precisar que Ele esteja no controle, porque você percebe-se meio desgovernado, não se preocupe, Ele pode ser o Jeová Elohim. O novo chegou. O novo está chegando para alguns. É hora de cruzar o Jordão, igreja Casa Viva, com o mar forte, revolto, que cada um pode estar vivendo. Ele está conosco. A sua mão forte e poderosa, irmãos, tirou Israel de uma amarga escravidão no Egito. Pense comigo, eram mais de 600 homens, sem contar com mulheres e crianças. Diz os estudiosos que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. E Deus usou um grande líder para libertar esse povo do Egito. Quem é essa pessoa? Moisés. E após terem andado 40 anos pelo deserto, muito tempo, né, gente? Eu não consigo imaginar um líder liderando por 40 anos um povo numeroso. Porque quando eu e você saímos um pouquinho do script da nossa vida, quando o cenário da nossa vida muda um pouco, a gente já fica bem angustiado. Alguns por muito menos murmuram, reclamam, abandonam, se distanciam, se isolam. Imagina 40 anos no deserto. Agora eles estão de frente da terra prometida. Eles já estão na região de Moabe e só falta agora passar o Jordão. Agora não é só olhar, agora é conquistar. Só que Deus diz para Moisés: você não vai entrar. A sua hora, Moisés, acaba aqui. O povo vai entrar. Aliás, 2 vão entrar. A Bíblia diz que Moisés morreu na planície de Moabe. E chegou a hora de Josué, seu auxiliar, entra na terra prometida. E aqui eu gostaria que você pensasse, irmãos, comigo, que Jordão é uma barreira para passar antes de conquistar a terra. A gente lê um pouco romantizado a Bíblia, não, mas eles estão com medos, também apavorados, porque eles não têm qualquer elemento para atravessar. Eles passaram o Mar Vermelho com o cajado de Moisés, e agora o que eles têm? Eles não tinham balsa, não tinham embarcação, eles agora tinham que conquistar e passar esse Jordão. Eles têm um desafio pela frente. O novo chegou, mas tem um desafio pela frente. Para você atravessar o seu Jordão, para você entrar no novo de Deus, você vai precisar, nos versos 1 e 2, tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, diz o texto dos versos 1 e 2, Deus falou ao assistente de Moisés chamado Josué: prepara-te para guiar todo esse povo na travessia. Irmãos, uma crise está instalada, porque Moisés era o líder, Moisés era o legislador, Moisés era o libertador, Moisés era o intercessor. Ele era o homem que se levantava para fazer grandes prodígios. Agora Moisés está morto, na hora que o povo mais precisou. A crise é real, pois não é apenas qualquer líder. Era o seu líder que havia liderado por 40 anos. Mas é exatamente quando a crise chega que nós devemos nos posicionar. Porque é na hora certa de viver o milagre, é a hora que a crise chega.
É quando nós estamos no lugar certo, irmãos, que há uma bênção reservada para quem está no lugar certo. Há uma proteção para quem está no lugar certo. Há uma provisão para quem está no lugar certo. Há uma bênção, mesmo sem embarcação, mesmo sem escape para atravessar o Jordão. Moisés morreu, mas Deus continua no trono. Deus não perdeu o seu poder porque a crise chegou. Deus não tem limitações porque a crise se mostrou grande demais. O meu Deus é maior do que os meus problemas, diz a canção. Nós precisamos então assumir o nosso papel, uma posição. A nossa igreja, irmãos, tem vivido um avivamento porque pessoas têm se posicionado como famintos, sedentos, semeadores de boas sementes, escolhendo hoje porque nos posicionamos em Deus. E se nós estamos colhendo isso aqui hoje, é porque nos posicionamos com humildade, com coragem, com posicionamento, com perseverança. E hoje nós estamos alegres porque estamos olhando e pisando na terra. É na crise que você pode experimentar os maiores prodígios de Deus. Porque é nessa hora, irmãos, que a gente é forçado a tirar os olhos das notícias políticas, tirar os olhos da nossa conta bancária, tirar os olhos das pessoas que nós temos expectativas e elevamos os nossos olhos ao autor e consumador da nossa fé. E a gente coloca os olhos nele e ele está dizendo: agora, filhão, você que está aguardando, você que está olhando para mim, mesmo que na crise, Deus pode nos dar vitórias, mesmo que Moisés esteja morto, e você precisa avançar, e sou eu que vou te conduzir. Nós precisamos, irmãos, sair do deserto e tomar posse da nossa Canaã, cravando os olhos nele, porque deserto não é um lugar para você permanecer, é um lugar para você passar. É verdade, Deus faz florescer no meio do deserto, isso é milagre, mas comumente deserto é estéril. Deserto não é um lugar de abundância. Aquela geração, ela não acreditou na palavra. E sabe de uma coisa? Toda aquela geração, o deserto foi um cemitério de 2 milhões de pessoas. Daquela multidão toda, apenas Josué e Caleb desfrutaram da terra. Porque quem não crê na promessa de Deus acaba por paralisar e morrer no deserto. Irmãos, fé é um negócio tão extraordinário, tão à disposição para todos nós. A gente tem recorrido a tantas coisas e eu sou admirador de muitas dessas coisas, mas há algo de graça, querido, para nós. Pela fé nós acessamos o sobrenatural. Basta o quê? Um posicionamento. Vitória, irmãos, é para quem crê. Sobrenatural é para quem crê. Daqueles que creem nas grandes possibilidades de Deus e não para diante das impossibilidades humanas. Eles não têm embarcação, eles não têm ponte, mas esse é o milagre. Deus é um Deus de milagres. Como nós vamos compreender isso? Como nós vamos investir nessa jornada? Porque o capital do reino de Deus é fé. Fé é colocar o pé na água e ele vai se abrir. Fé não é ver, fé é pisar antes de ver. Se você depender apenas dos seus recursos, daquilo que o homem pode fazer, então nós vamos ficar limitados às nossas possibilidades. E vamos combinar, elas são pequenas, mas se você crê em Deus, que está te mandando, Ele vai mandar recursos também.
Ele vai mandar todo escape, Ele vai mandar toda a provisão. Quando? Agora. Mas não estou preparado. Bom, tem desafios que você está vivendo hoje, que Deus não está perguntando se você está preparado. Deus está perguntando se você está disposto. Em outra versão diz: dispõe-te. Dispõe-te hoje, mesmo sem recursos, mesmo sem reconhecimento, porque quem dá os recursos é Deus, quem abre o Jordão é Deus, quem destrói as ciladas do diabo é Deus, quem destrói as cidades fortificadas é Deus. O tempo chegou, o tempo é agora. Para você atravessar o Jordão, você precisa saber que a vitória vem de Deus. Mas nós somos as pessoas que precisam colocar o pé no Jordão. A vitória vem de Deus, irmãos, mas os agentes somos nós. Deus quer nos usar em seus propósitos. Deus espera uma grande colheita para nós, mas Ele também espera quem semeia. Não há igreja viva sem pessoas com fome e sede de Deus. Não há relacionamentos vivos, não há células vivas sem células que amam de verdade. Nós precisamos, queridos, desromantizar a vida, porque entre a promessa da terra prometida e a sua conquista existe um Jordão, e você precisa passar por ele. Você está disposto? Você tem que se levantar. É preciso crer quando Deus faz uma promessa, mas é preciso se dispor. E eu preciso dar o exemplo de Charles Spurgeon, o famoso príncipe dos pregadores do século XIX. Este homem, irmãos, tinha um ministério intenso. Desde muito jovem, talvez alguns não saibam muito bem da sua história, mas ele foi um homem que teve muitas doenças, teve muitas dificuldades. Spurgeon, por várias vezes, teve que lidar com uma depressão profunda, teve que se distanciar do microfone do púlpito, porque ele tinha que se recuperar. A esposa de Spurgeon ficou inválida após o nascimento de 2 filhos gêmeos. Ela ficou paralítica. Tudo isso, ele ainda era pastor de uma grande igreja. Com 20 anos de idade, irmãos, esse pregador Spurgeon, ele atraía várias pessoas, milhares de pessoas, para ouvir tamanha sabedoria que ele carregava. Foi então que ele disse: nós vamos construir uma igreja para 5.000 pessoas. Esse homem que escreveu 30 livros, na época que ele disse isso, ele tinha 30 líderes com ele. E quando ele compartilhou o sonho de construir um templo para 5.000 pessoas, 23 dos seus líderes deram tchau para ele, foram embora, porque disseram que ele estava ficando louco. E apenas com 7 líderes, ele construiu um templo para 5.500 pessoas. E a partir dali, irmãos, durante 30 anos, ele pregou dominicalmente para 12.000 pessoas, domingo após domingo. Esse homem influenciou o mundo. Todo bom líder, todo bom teólogo, todo pastor vai ler alguma obra de Charles Spurgeon. Glória a Deus pela trilha sonora aí de cima. Por que eu estou compartilhando isso, irmãos? Porque esse homem de Deus tinha problemas de saúde. Esse homem de Deus tinha uma esposa acamada. Esse homem de Deus perdeu boa parte dos seus líderes. Mas Deus tinha dado para ele uma missão. E ele cumpriu essa missão porque ele se dispôs. Irmãos, eu também tenho um sonho. E eu já compartilhei os sonhos do meu coração
para os discípulos que andam mais próximo. E de vez em quando nas ministrações eu também compartilho, porque eu entendo que não é meu sonho. Aliás, antes de casar com a minha amada esposa Vanessa, eu não tinha sonhos. Ela foi uma pessoa que me inspirou a sonhar e que me estimulou a sonhar. E eu gostei desse negócio de sonhar. E está dando certo, amor. Obrigado por essa semente na minha vida. Deus é quem fará o sonho acontecer. Mas quem vai pisar, quem vai avançar, quem vai conquistar, somos nós. Nós precisamos de servos para servir a visão que Deus nos deu. O líder tem a visão. Onde? Na terra de Canaã. Onde, Orlando? Na cidade de Fortaleza. Sim, também no estado do Ceará. Sim, também até os confins da terra. Porque já é do nosso DNA como igreja ser uma igreja missionária. E Deus mostra os limites, para esse povo. Deus é claro, irmãos. No verso 4, Ele vai mostrar os limites. O texto diz assim no verso 4: seu território se estenderá desde o deserto ao sul até as montanhas do Líbano, ao norte desde o mar Mediterrâneo, ao oeste até o rio Eufrates, a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Olha como Deus é específico quando Ele nos dá uma direção. Deus mostra os limites a ser conquistado. Deus está dando uma visão, Deus está dando uma geografia que precisa ser conquistada. E Deus diz: Josué, não é na Índia, Josué, não é na China. Ele tem que ir para onde Deus mandou. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você tem claro essa resposta para você? Porque, irmãos, para cada pessoa Deus tem um propósito. E aqui eu reforço, mulheres, próximo sábado Vanessa vai estar aprofundando esse tema sobre o propósito, a chamada de Deus para você. Os propósitos de Deus, irmãos, eles são coletivos, é verdade, mas é também pessoal. Se você ainda não teve aquela inquietação de descobrir qual é mesmo o meu propósito de vida, eu te garanto, você viverá abaixo do que Deus tem para você. Se você está trabalhando para ganhar dinheiro, a Bíblia tem uma má notícia para você. Você é o mais infeliz de todos os homens. Porque o que dá sentido é o propósito. Não é o que fazemos, é por que nós fazemos e para quem nós fazemos e para que nós fazemos. Qual é o seu propósito de vida? Irmãos, para Josué era levar o povo até a terra prometida, era só isso. Para Salomão era construir o templo de Jerusalém. Para Neemias era reconstruir o templo de Jerusalém. Para João Batista, o propósito dele era um só: preparar o caminho para o Messias chegar. Para Paulo era levar o evangelho aos gentios. E para Pedro, levar o evangelho aos judeus. Paulo prega para os gentios. Paulo diria: não tenho nada a ver com os judeus, aliás, o meu negócio é com os gentios. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe? Porque para você estar aqui hoje, se Deus te trouxe esse lugar, Ele tem interesse em te conduzir ao propósito que Ele desenhou para você. Qual é a sua missão? Por isso eu sou tão fascinado por me envolver em projetos que têm clareza de visão, que tem uma missão clara. Você sabe o que você quer ser quando crescer? Para atravessar o Jordão, meu irmão, é preciso viver com esse senso de propósito. É preciso se dispor. É preciso você também encher o peito de ânimo e de coragem. Ah, meus irmãos,
Esse é um item da minha vida que eu preciso todos os dias, porque tem horas que os desafios, as pessoas, os momentos de escassez, as batalhas são tão grandes, são tão gigantes, as cidades fortificadas são tão inacessíveis, que parece que você só tem um caminho: desanimar. E não foi por acaso que 3 vezes Deus falou sobre isso nos versos 6, 7 e 9. Por isso eu me identifiquei tanto com Josué essa semana. Diz: meu Deus, seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e valente, Josué. Seja forte e corajoso, verso 6. Seja forte e valente, verso 7. Digo e repito, está escrito assim no verso 9: seja forte e corajoso, nada de desânimo, querido, não fica com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você estiver. Deus falou 3 vezes, irmãos, Ele não desperdiça palavra, tá certo? Deus conhece a vulnerabilidade de Josué, como Ele conhece a minha. Deus trabalha com gente entusiasmada, sabia disso? Você sabe o que significa entusiasmo no original? É cheio de Deus. Cheio de Deus. Deus gosta de trabalhar com gente que é cheio dele. E sem coragem você não tem como caminhar, queridos. Você pode até ter uma visão, e eu converso com muita gente que ela sabe muito bem o que ela quer para frente, mas você olha para o estado atual dela e você não vê uma coerência com hoje e o amanhã que ela está enxergando. E boa parte dessas pessoas lhe falta o quê? Coragem, lhe falta ânimo. O desânimo nos impede de conquistar o que Deus já prometeu. Ei, tem algo reservado para você amanhã. Se você se levantar hoje, se posicionar hoje, se dispor hoje, amanhã vai chegar diante de você. Posicione-se. Não é determinismo, irmãos, é fé. Aquela geração saiu do Egito, morreu no deserto, por quê? Porque não ousou crer em Deus. Eles não ousaram tomar posse da promessa de Deus. E se tem uma coisa que fere o teu amanhã, é a incredulidade de hoje. A incredulidade é o oposto da fé, é o inimigo da fé. Talvez você vai precisar sair nessa noite dizendo: Deus, aumenta o nível da minha fé. Irmãos, fé às vezes é irracional. Não tente explicar a fé. Não tente explicar João capítulo 6, um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus apenas dando instruções, porque antes de uma grande multiplicação, há um ato de obediência a ser exercido. Antes de resultados em abundância, há processos a serem submetidos. Sentem, dividem em grupos. Vem cá, minha equipe, distribui, reparte aí. Tá, mas quando acabar? Imagino Pedro fazendo essa pergunta. Mas quando acabar? Imagino você fazendo essa pergunta. Continua tirando. Apenas obedece. Apenas segue a minha voz. Apenas segue adiante, que eu vou multiplicar o que as impossibilidades humanas não conseguem entender, não conseguem praticar. Eu quero viver nessa abundância, irmãos, no meu casamento, na igreja, nas minhas relações. Queridos, por onde eu passar, nenhuma tribulação sobreveio sobre vós que não seja capaz de suportar. Por isso, coragem, igreja. Não há provas maior do que as suas forças, acredita nisso. Deus não é injusto, porque antes Deus te dará o livramento, creia. Tem muitas pessoas que se derretem na estrada da tribulação, mas nós fomos avisados, ok? Que no mundo nós teríamos
aflições. Mas Ele pede algo para nós, preste atenção. Não é Ele dando para você, é Ele pedindo de você: tenha bom ânimo. Eu sou intrigado às vezes com essa declaração de Jesus, tá, gente? Porque tem hora que eu não estou animado coisa nenhuma. Eu quero que Ele me carregue, me coloque nos braços, mas eu tenho entendido, eu preciso de um posicionamento. E sabe qual é o melhor posicionamento? De joelhos dobrados, rendidos, quebrantados, sedentos, famintos, buscando. Eu quero mais, Jesus. Senhor, Tu conheces o meu coração. Senhor, Tu conheces o meu coração. Posicione-se. Tem de bom ânimo, porque o desânimo é uma daquelas coisas que podem roubar a capacidade de se mostrar forte para a próxima fase. O desânimo é aquela dificuldade que se aparece diante de nós para que a gente desista. E deixa eu lhe dizer mais uma vez: para um discípulo de Jesus, desistir não é uma opção. Aquele que põe a mão no arado, diz a palavra de Deus, não pode olhar para trás. Sabe por quê, gente? Porque se ele olhar para trás, ele vai contabilizar o que ele fez. E se ele começar a contabilizar o que ele fez, ele vai se perder do seu propósito, do seu destino. E aí ele vai se desviar. Desânimo é falta de força. É essa mão que não segura as coisas. Pessoas que fazem corpo mole, que ainda não se desdobraram, pessoas que ainda não usam tudo que pode usar, todos os recursos, não fazem tudo que podem fazer. Pessoas desanimadas inventam desculpas, porque para elas é fácil investir em desculpas para desistir do que pagar o preço para vencer. Desânimo, meu irmão, é uma ressaca emocional de uma expectativa frustrada. E eu tenho motivos para me desanimar. Quem não tem? José tinha motivos. Davi tinha motivos para desanimar. Moisés tinha motivos para desanimar. Jesus tinha motivos para desanimar. Nesse momento, o que você tem que fazer? Se posicionar e redirecionar o seu foco. Foco tem a ver com o que você adora. Olha só. Eleva os olhos para os montes. Lembra disso, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá, Ele não tosquenejará. Ele é que me guarda, Ele é que me guia, Ele que vai adiante de mim. Creia nisso. O Deus que te guia é o teu refúgio e a tua fortaleza. É socorro bem presente na tribulação. Por isso, no desânimo, eu aprendi uma coisa, irmãos, que não é chave, é para você já saber disso. Adore. No desânimo, louve. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Porque o louvor, o que? Faz o quê? O que diz a música? O louvor invade os céus, rasga os céus. No desânimo, louve, adore, porque na adoração eu saio do centro e Deus se coloca no centro, porque Ele está no seu trono e deveria estar no trono do seu coração. Por isso, você não pode fazer escolha sem consultá-lo, ok? Estou desanimado, não tome decisões desanimado. Consulte a Deus, fale com Ele, seja o que você nunca foi, faça o que você nunca fez. Adore, agradeça, porque quando você agradece, você muda o foco. O que é que Deus está trazendo? Está dizendo para nós: muda o foco, querido. Para de olhar só para o passado. E se você olhar para o passado, faça agradecendo. Graças te dou, Jesus, porque tu me deste o livramento até aqui. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim até aqui. Graças, Senhor, graças te dou, porque são muitas angústias dos justos, mas o Senhor as livra de todas elas. Agradeça olhando para o passado, mas se reposicione para o seu presente e redirecione o seu foco olhando para o futuro. Você precisa entender, aquilo que chama a sua atenção chama você. Ninguém é realmente
Corajoso, irmãos, se não aprendeu a ser testado nas fases do desânimo, do medo, porque ninguém é realmente corajoso se não sentir medo de vez em quando. Todas as vezes que você avança naquilo que você teme, você cresce, você se expande. Eu vim hoje aqui para convocar você, para você vencer os seus medos e atravessar esse Jordão com a gente e alcançar essa Canaã, essa fortaleza, porque a visão que Deus deu é muito grande, irmãos, é muito grande. Toda vez que você faz aquilo que você precisa, apesar do medo, você redefine quem você é e você redefine quem é Deus para você. Cada barreira que você supera, você se torna maior por dentro, certo? Cada vez que você supera uma luta, você se expande. Você é a soma dos medos que você venceu. Creia nisso. Cultive isso. Como é que você vai cultivar o seu ânimo? O texto diz: quando você se alimenta da promessa de Deus, quando você faz um acordo com a vontade de Deus, quando você obedece a palavra de Deus. Josué olha para a lei, medita nela de dia e de noite, Josué, porque você precisa averiguar o seu coração todos os dias. Por isso, queridos, é impossível ser um discípulo de Jesus sem intimidade com a palavra de Deus. Ame a Bíblia, irmãos, leia a Bíblia, ela é suficiente. Ore, leia a palavra, adore, porque a presença dele nos dá ânimo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te recompensar. Cada recompensa na sua vida está sendo gerada nesses momentos de luta, de dor, de sofrimento. Apenas não desista, porque para cruzar o nosso Jordão, nós vamos precisar de posicionamento, nós vamos precisar de fé, nós vamos precisar continuar, nós vamos precisar avançar, nós vamos precisar nos posicionar. Amém? Não basta apenas visão, tem que ter coragem. É preciso santidade, é preciso intimidade, mais da palavra, busque mais da palavra, e você vai atravessar o Jordão. E eu quero saber, quem está disposto a andar nesse projeto de Deus, assim como Josué e Caleb, na visão de Deus para a sua vida, meu irmão. Deus tem algo para fazer no seu coração. Ei, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus falou com você hoje? Feche seus olhos.